Quais são as 5 verdades centrais de toda a Bíblia Sagrada? Nesse vídeo vamos ver quais são essas 5 verdades claras e vamos ler cada um desses textos na Palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Aproveite agora e inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e nem todas as novidades. Enquanto lemos cada um desses textos bíblicos sérios e muito importantes, contemple e admire cada detalhe das maravilhas da criação de Deus. Muito obrigado por clicar nesse vídeo, seja bem-vindo ou bem-vinda e que Deus te abençoe. Será que você já leu cada um desses textos bíblicos? Assista até o final e acompanhe cada um deles e comente se você já leu ou ainda não tinha lido. Antes de ler na Bíblia as 5 verdades centrais de Deus, vamos ler o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que está escrito: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nesse versículo diz que o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. Repare bem que a expressão toda a verdade está no plural, revelando que é um conjunto, ou seja, mais de um. Nesse caso, são 5 verdades claras e centrais da Bíblia que Deus revela na sua palavra. É exatamente toda essa verdade, essas 5 verdades de Deus que vamos ler agora. A primeira verdade central de toda a Bíblia se encontra em Jeremias 10, versículo 10, que está escrito: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, e o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Essa é a primeira verdade central da Bíblia. Deus, o próprio Deus Criador, Criador de todas as coisas, do céu, terra, mar e tudo o que neles há. Amém por isso, e graças a Deus por isso. A segunda verdade central de Deus na Bíblia é Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse versículo, Jesus afirma ser a própria verdade, além de ser também o único caminho que nos leva a Deus, e também a vida. Isso significa que Jesus é a verdade e a salvação, ou seja, a salvação é 100% em Jesus. Graças a Deus e louvado seja Deus por isso. A terceira verdade central de Deus na Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. E o texto bíblico é 1 João 5, versículo 6, que está escrito: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Nesse texto revela que o Espírito Santo de Deus é também a verdade. É a própria verdade. O que é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Deus, seja louvado por isso. A quarta verdade central de Deus na Bíblia é a Bíblia, a Palavra de Deus. O texto bíblico é João capítulo 17, versículo 17, que está escrito: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse texto revela para todos que a própria Bíblia é a verdade. Ou seja, a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, a Bíblia toda, integralmente. Amém por isso, e Deus seja louvado por isso. A quinta e última verdade central da Palavra de Deus é os 10 mandamentos. O texto bíblico é Salmos capítulo 119, versículo 151, que está escrito: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Esse texto revela para cada um de nós que todos os mandamentos de Deus, cada mandamento da lei de Deus, são verdade. Essa lei, de acordo com Êxodo capítulo 20, versículo do 3 até o 17,
são 10 mandamentos. Isso significa que os 10, cada um dos 10 mandamentos, são verdade. Louvado seja Deus! Essas são as 5 verdades centrais de Deus na Bíblia. Vamos recapitular? Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia toda e os 10 mandamentos. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade nos liberta. Você está precisando se libertar? De libertação? Pois essa é a verdade que nos liberta, que é Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Amém? Lembre-se que essa verdade é um conjunto. Nesse caso, são 5, conforme acabamos de ler os textos bíblicos. Mas por que cada uma dessas verdades é a verdade? E por que Deus escolheu cada um para ser a verdade? Vamos ler agora outros textos bíblicos e também vamos ver o que é a mentira. De quem é a mentira? Continue acompanhando até o final. Aproveite e siga o canal, caso ainda não tenha feito. Por que Deus é a verdade? A resposta é simples: porque Deus é o Criador de todas as coisas. E o texto bíblico que vamos ler é Salmos capítulo 24, versículo 1, que está escrito: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então Deus é a própria verdade, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, Deus do impossível, Deus Criador de todas as coisas. Por que Jesus é a verdade? A resposta também é simples. Porque Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, conforme vimos em João capítulo 14, versículo 6. E porque a salvação é 100% em Jesus, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque o Espírito Santo é a verdade? A resposta também é simples. Porque além do Espírito Santo ser o próprio Deus, é Ele quem está trabalhando aqui na terra na vida de todos, de cada um de nós. Além de ser o nosso Consolador. O texto que vamos ler está em João capítulo 16, versículo 8. Falando do Espírito Santo está escrito: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E em João capítulo 14, versículo 16 está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no versículo 26 deixa claro que o Espírito Santo é realmente o Consolador, que está escrito: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Porque a Bíblia é a verdade? A resposta também é simples. A Bíblia é a palavra de Deus, o nosso manual de vida. Veja o que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, que está escrito: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É através da Bíblia, a palavra de Deus, que aprendemos a se preparar para a vida eterna, e é nela também que conhecemos Jesus. Porque os 10 mandamentos são verdade? A resposta também é bem simples. Essa lei o próprio Deus Criador escreveu com seu dedo, em 2 tábuas de pedra e 2 vezes, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18, que está escrito assim na palavra de Deus: E tendo acabado de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas dos mandamentos, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Segundo,
Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E também disse em João capítulo 15, versículo 10: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus disse que quem ama Ele vai guardar os seus mandamentos, assim como Ele mesmo guardou os mandamentos de Deus Pai e permanece no seu amor. Guardar, obedecer e nem obra salva, mas isso é um grande exemplo de amor, não é? E terceiro ponto e último sobre essa lei de Deus, é exatamente a lei de Deus. Esses 10 mandamentos que mostram nossos pecados, como se fosse um espelho. O texto bíblico que vamos ler está em 1 João capítulo 3, versículo 4, que está escrito: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o que é pecado? É a transgressão da lei. Que lei? É exatamente essa lei de Deus, os 10 mandamentos. E quantos mandamentos? São 10. E por que são 10? Porque foram 10 mandamentos que Deus escreveu, com seu dedo, em 2 tábuas de pedra e 2 vezes, de acordo com Deuteronômio, capítulo 10, versículo do 1 ao 5. Essas são algumas razões sobre o porquê a Bíblia apresenta cada uma dessas verdades como sendo a verdade central da Bíblia. Mas pergunto a você, ficou claro? Gostaria que você deixasse seu sincero comentário, ou escrevesse sua dúvida, ou até sugestões e assuntos para vídeos. Aproveite e inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais vídeos. Agora, para encerrar, o que é a mentira e quem está por trás da mentira? Vamos ler o texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que está escrito: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim deixa claro quem está por trás da mentira. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12 está escrito: Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Percebeu o quanto é sério o assunto desse vídeo? O objetivo do inimigo é enganar, misturar a mentira com a verdade de Deus para desviar as pessoas da verdade, desviar da vida eterna e de Jesus. Isso é muito sério. Você não acha? Agora você sabe qual é a verdade de Deus Criador na sua palavra, na Bíblia Sagrada, e quem está por trás da mentira. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus está falando para os judeus que inclusive perseguia ele e queriam até acabar com sua vida. E no versículo 45 e 47 está escrito algo forte que serve também para todos nós em nossos dias. Preste atenção nesses 2 textos bíblicos. No versículo 45 está escrito: Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Aqui Jesus deixou claro que eles não criam nele, mesmo falando a verdade, e por isso perseguiam e queriam até tirar a vida de Jesus, simplesmente por Jesus falar a verdade e por ser o Filho de Deus fazendo-se igual a Deus, entre outras coisas. Mas Jesus nunca pecou. Jesus deu muitos exemplos e sempre falou a verdade. Ou melhor, ele é a própria verdade, conforme vimos nesse vídeo. E no versículo 47 está escrito: Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aqui Jesus também deixou claro que quem é de Deus ouve as suas palavras,
ouve a sua voz, aceita a sua palavra e busca colocar em prática, ouve e aceita as suas verdades, toda a verdade, e também vai colocar em prática de coração, por amor e com sinceridade, não com ignorância. E na sequência do texto bíblico, Jesus afirma que eles não são de Deus, porque não ouvem a sua palavra. Em outras palavras, não ouvem e não aceitam a sua palavra, não ouvem a sua voz, não ouvem e não aceitam toda a verdade, e não colocam em prática de coração, nem por amor e nem com sinceridade perante Jesus. Isso também deixa claro para cada um de nós duas coisas. Primeiro, que temos a natureza pecaminosa e o mundo funciona contra as coisas de Deus, mas ser cristão significa deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus. E segundo, que existe a parte teórica e a parte prática, e com a Bíblia, com a palavra de Deus não é diferente. Devemos saber a parte teórica da palavra de Jesus, mas principalmente colocar em prática, ser praticantes, segundo nosso próprio esforço no sentido de fazer a nossa parte e assumir o papel como cristão, ou seja, seguidor de Jesus. Porque queremos morar para sempre com Jesus, não é verdade? Ou queremos morar para sempre nesse mundo mau, pecaminoso e com o pecado dentro de nós? Claro que não. É óbvio que não. Sabemos claramente que não. Então Jesus deixa claro que se somos de Deus devemos ouvir suas palavras, mas não somente ouvir. Veja agora o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Resumindo, Jesus deixou claro que devemos ouvir suas palavras, mas não somente ouvintes e sim praticantes. Aí vem aquelas perguntas que é muito comum. Como vamos conseguir se somos pecadores e não somos perfeitos? Como vamos conseguir obedecer suas palavras e seus mandamentos se já transgredimos? Ou seja, desobedecemos sempre? Ou quem sabe até aquela afirmação: não vou obedecer porque ninguém consegue obedecer 100% ou perfeitamente. Ou até quem sabe aquele tipo de pensamento que é quando alguém olha para dentro de si, nas suas vontades e desejos, ou até como o mundo está hoje e como ele funciona, e baseado nisso, desobedece. Será que isso está correto? Preste muita atenção nesses dois textos bíblicos de Jesus. O primeiro está em João capítulo 17, versículo 5, que está escrito: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Jesus não conseguimos. Só é possível obedecer, receber o perdão e ser salvos somente em Jesus. E perceba no texto que é preciso permanecer em Jesus. O segundo texto bíblico está em Mateus capítulo 19, versículo 26, que está escrito: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Notem que tanto obedecer a palavra de Jesus, quanto obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, só é possível se estivermos ligados na videira que é Jesus. Para Deus, tudo é possível. Sozinhos não conseguimos nada, não podemos fazer nada. Obedecer a palavra de Jesus e seus mandamentos salva? Não. De acordo com João capítulo 14, versículo 6, e Efésios capítulo 2, versículo 8, a salvação é 100% em Jesus, e não por nenhuma obra. Mas o cristão salvo em Cristo Jesus vai buscar ser uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que está escrito: Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Então obedecer tem a ver com amor a Jesus e não com salvação pelas obras. Agora pergunto a você, entendeu o tema? Ficou claro?
Creio que sim. Aí vem algumas perguntas para cada um de nós. Vamos crer na verdade de Jesus ou nas mentiras e enganação do inimigo? Estamos crendo em cada uma das verdades? Ou seja, em toda a verdade? Ou em apenas naquilo que nos convém? Ou naquilo que é mais fácil e que esse mundo pecaminoso aceita? São perguntas para respondermos de coração e com sinceridade perante Jesus. Você crê em toda a verdade conforme a Bíblia ensina? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Curta, compartilhe com sua família e amigos ou amigas, deixe seu comentário, deixe suas sugestões para vídeos e siga, e ative o sininho para continuar acompanhando os vídeos e não perder todas as novidades. Deus abençoe e até o próximo vídeo.